Em mais um dia normal, você entra no elevador rumo ao trabalho. Tudo parece funcionar bem, até que um solavanco interrompe a rotina e a cabine para no meio do caminho. De repente, o silêncio, o aperto e a incerteza. Seu coração dispara, você pensa, e agora? Neste instante, cada segundo importa e o medo se mistura com a dúvida. Será que o elevador vai despencar? É possível sair dali sozinho? Hoje vamos atravessar as portas de aço para entender o que acontece quando o elevador trava, como funcionam os protocolos de segurança, o que dizem as normas técnicas de manutenção e quais são os riscos reais de acidentes em elevadores. Você vai conhecer o passo a passo do resgate de passageiros presos em elevadores, os perigos do improviso e os principais mitos que envolvem quedas de elevador, panes elétricas e travamentos inesperados. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros. O que começa com o elevador travado pode terminar com vidas em risco. O elevador é um dos meios de transporte mais utilizados no mundo, especialmente em ambientes urbanos. Ele conecta andares, em curtas distâncias e, na maioria das vezes, opera de forma tão discreta que mal nos damos conta da tecnologia envolvida em cada viagem vertical. Mas o que pouca gente sabe é como funciona o elevador por dentro, o que pode levar esse sistema tão essencial a falhar. Na prática, o elevador é uma cabine movimentada por sistemas mecânicos e elétricos. Existem dois tipos principais: o elevador elétrico, mais comum em edifícios residenciais e comerciais, que utiliza motores e cabos de aço para subir e descer, e o elevador hidráulico, que funciona por meio da pressão de fluido em pistões, geralmente usado em prédios de poucos andares. Ambos os tipos possuem um conjunto complexo de componentes: painéis de comando, sensores de posição, freios automáticos, sistemas de segurança, cabos, contrapesos e, claro, uma central de controle que coordena todas as operações. Mas como qualquer máquina, esses sistemas não estão imunes a falhas, e quando algo dá errado, os impactos podem ser sérios. O que pode causar o travamento de um elevador? Existem várias situações comuns. A primeira delas é a sobrecarga de peso. Quando a cabine ultrapassa o limite permitido, sensores detectam o excesso e travam o sistema como medida preventiva. Ainda assim, nem sempre esses sensores funcionam com precisão, especialmente em elevadores antigos ou mal calibrados. Outra causa frequente é a pane elétrica. Oscilações na rede, quedas de energia ou falhas internas no quadro de comando podem paralisar completamente o elevador, deixando os ocupantes presos entre andares. Nesses casos, o sistema de segurança costuma acionar os freios automaticamente para evitar deslocamentos inesperados, mas isso também pode gerar a falsa impressão de que o elevador caiu. Cabos desgastados, guias mal lubrificadas, rolamentos comprometidos e falta de manutenção preventiva também estão entre os vilões mais silenciosos. Quando negligenciados, esses fatores se acumulam e geram falhas em série, que vão desde o travamento das portas até a paralisação completa da cabine. Em alguns edifícios, especialmente os mais antigos, o problema é ainda mais grave. Tecnologia ultrapassada, instalações improvisadas e revisões irregulares tornam o sistema mais vulnerável. É comum encontrar elevadores funcionando há décadas, com componentes fora de especificação ou adaptados sem seguir normas como a ABNT, NBR 16042 ou NBR 15597, que regulam a instalação, operação e manutenção desses equipamentos. Há também situações externas que afetam o funcionamento. Por exemplo, o uso indevido do elevador como carga, levando móveis pesados, obras ou produtos químicos. Pode danificar sensores e motores. Outro erro comum é o uso do elevador durante quedas de energia ou incêndios, o que é extremamente perigoso e pode colocar vidas em risco. Em muitos casos, o que parecia uma simples interrupção vira uma operação de emergência. O elevador para, luzes apagam, a ventilação cessa. A cabine se transforma em um espaço claustrofóbico e a pessoa sozinha ou em grupo se vê sem saber o que fazer. E é justamente nesse ponto que entram os protocolos de resgate, um trabalho técnico que será detalhado no próximo capítulo. Por isso é fundamental entender que um elevador travado não é um defeito banal. Ele pode ser o reflexo de uma cadeia de falhas, algumas visíveis, outras escondidas, que se acumulam com o tempo. Manutenção regular, cumprimento das normas de segurança e uso consciente são as melhores formas de evitar que esse transporte vertical, essencial no nosso dia a dia, se transforme em um cenário de risco. Quando o elevador para com pessoas dentro, cada segundo passa a ser crítico.
A cabine suspensa entre andares se transforma em um ambiente instável, desconfortável e, acima de tudo, vulnerável. Nessa hora, o desespero é um inimigo silencioso. Muita gente pensa em forçar a porta ou tentar sair por conta própria. Porém, essa atitude pode ser fatal. Existe um protocolo técnico e treinado para esse tipo de situação, e ele deve ser seguido à risca. A primeira ação parte da equipe de emergência. Bombeiros militares ou equipes técnicas, ao serem acionados, deslocam-se rapidamente para o local. E, ao chegarem, avaliam a estrutura do edifício, o tipo de elevador e a posição exata da cabine. É importante entender que não se trata apenas de abrir uma porta. É uma operação que exige precisão, conhecimento e responsabilidade. Um dos recursos mais importantes nesse processo é a chamada chave de destravamento de portas de pavimento, popularmente chamada de chave de elevador. Ela é um equipamento padronizado e de uso restrito que só pode ser manuseado por profissionais autorizados. Essa chave só é utilizada depois que os bombeiros confirmam visualmente a posição segura da cabine, para garantir que ela esteja alinhada ao piso. Abrir a porta sem essa confirmação pode expor o passageiro a uma queda direta no pulso, algo que já causou acidentes graves no passado. Veja a seguir o procedimento da abertura de uma dessas portas. O bombeiro insere a chave padrão no orifício técnico da porta, com giro firme o mecanismo interno é acionado, a porta é aberta manualmente, somente após a confirmação visual da cabine no andar, garantindo que não há risco de queda no pulso. Agora temos acesso total ao interior do poço do elevador. Observe por dentro como o sistema funciona. A alavanca de destravamento move o trinco de segurança, liberando a folha da porta. Esse procedimento só deve ser realizado por profissionais capacitados, sempre com comunicação e sinalização adequadas. Durante a operação, a comunicação com os passageiros é fundamental. Os bombeiros orientam para que ninguém tente forçar a saída, pule ou realize movimentos bruscos dentro da cabine. O risco de um deslocamento repentino da cabine do elevador ou até de um choque elétrico em sistemas expostos existe, especialmente em casos de pane elétrica. Manter a calma e seguir as instruções é muitas vezes o que garante a integridade física de todos. Após a abertura segura da porta e a retirada dos ocupantes, entra em cena o técnico de manutenção de elevadores. Esse profissional verifica o painel de controle, os freios de segurança, os sensores de peso e posição, além de checar o sistema de tração ou hidráulico conforme o modelo. Nenhum elevador pode ser colocado novamente em operação sem essa revisão técnica, que inclusive é exigida por normas da ABNT, como a NBR 16042 e NBR 15597. Essa etapa de validação final garante que o equipamento esteja seguro e pronto para uso, evitando novos incidentes. Em edifícios com fluxo intenso, como hospitais, shoppings ou condomínios verticais, essa agilidade é vital, mas jamais pode ser feita de forma improvisada. É importante que síndicos, gestores de manutenção predial e usuários em geral compreendam que o resgate em elevadores não é feito com alavanca e força bruta, mas com treinamento, técnica e coordenação entre bombeiros e profissionais especializados. Em resumo, resgatar alguém preso em um elevador envolve muito mais do que abrir uma porta. Envolve preservar a vida com base em conhecimento técnico, normas regulamentadoras e atuação integrada. Quando cada profissional faz sua parte, o risco diminui e a confiança na tecnologia se mantém. Afinal, elevador é seguro, desde que mantido, operado e resgatado com responsabilidade. Quando o elevador para entre andares, o primeiro pensamento de quem está preso é quase sempre o mesmo: será que ele vai despencar? Essa sensação de vulnerabilidade, somada ao medo de altura e à falta de controle, alimenta um dos mitos mais comuns sobre elevadores, o da queda livre fatal. Mas será que isso realmente acontece? A verdade é que os sistemas modernos de elevadores são projetados com múltiplas camadas de segurança. Mesmo em caso de falha no motor ou na energia elétrica, o equipamento conta com freios automáticos, amortecedores hidráulicos no fundo do poço, limitadores de velocidade e travas mecânicas, que impedem o deslocamento descontrolado. Esses sistemas funcionam de forma independente e, na grande maioria dos casos, impedem quedas totais. Apesar disso, a imagem do elevador despencando em queda livre, tão comum em filmes de ação, continua viva no imaginário popular. Muita gente acredita que pular no último segundo pode salvar sua vida, ou que ficar em posição fetal ajuda a proteger os órgãos vitais, mas segundo especialistas em segurança vertical, essas estratégias são ineficazes e perigosas. O mais recomendado em uma situação extrema de queda é deitar-se de costas no chão da cabine, com os joelhos levemente flexionados e os braços protegendo a cabeça. Essa posição permite que o impacto, se houver, seja distribuído pelo corpo inteiro, reduzindo o risco de fraturas graves na coluna, tornozelos ou crânio.
Embora as chances de um evento assim sejam extremamente baixas com o elevador em boas condições, saber o que fazer em caso de queda de elevador pode fazer a diferença. Outro mito comum é o de que abrir a porta por dentro e escalar para fora é mais seguro do que esperar ajuda. Essa atitude, além de perigosa, pode expor a pessoa a quedas no poço, descargas elétricas ou até a movimentação inesperada da cabine, especialmente se o sistema voltar a funcionar parcialmente. A recomendação é sempre permanecer na cabine, acionar o botão de emergência e aguardar o resgate técnico. Há também o equívoco de que elevadores antigos são mais propensos a despencar, o que não é exatamente verdade. Elevadores bem mantidos, mesmo antigos, podem ser tão seguros quanto modelos novos. O problema está na falta de manutenção regular, substituição de peças desgastadas e desrespeito às normas técnicas, que trata da segurança e inspeção dos equipamentos de transporte vertical. Em resumo, elevadores não despencam do nada. Acidentes desse tipo são raros e, quando ocorrem, geralmente envolvem negligência extrema na manutenção ou falhas severas. O mais importante é manter a calma, conhecer os protocolos corretos de segurança e entender que, na maioria dos casos, o elevador está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer: proteger você. No momento de maior medo, a informação correta pode ser a única aliada, e saber como agir com base em fatos e não em mitos pode ser o diferencial entre o pânico e a sobrevivência consciente. Depois de entender os mitos, os riscos e os protocolos de segurança, fica claro que a melhor forma de enfrentar uma situação crítica dentro de um elevador é com informação. Saber como agir, o que evitar e confiar nos sistemas de proteção pode ser o que separa o pânico da lucidez. Os elevadores transformaram a forma como vivemos e trabalhamos, aproximando andares e conectando pessoas. Mas por trás da praticidade, existe um universo de procedimentos técnicos, normas rigorosas e profissionais treinados que trabalham para garantir que cada viagem termine com segurança. Da manutenção preventiva ao resgate emergencial, cada detalhe conta. Valorize o trabalho de quem garante o funcionamento dos elevadores e, acima de tudo, esteja preparado, porque quando o inesperado acontece, o conhecimento certo, no momento certo, pode salvar vidas. E você, já ficou preso em um elevador? Comenta aqui como foi. Agora, se você quer saber por que o Brasil tem poucos hidrantes, é só clicar nesse vídeo que eu te espero lá.